Boa tarde, meninas, menino, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. A aula de hoje nós vamos falar sobre o texto do Antônio Nóvoa, tá? O texto é O Desafio do Trabalho do Professor no Mundo Contemporâneo. Eu acredito que esse texto venha contribuir para a formação de vocês, para que vocês possam entender, né, a importância do trabalho do professor nesse novo contexto que nós estamos vivenciando, tá? Esse é um texto, não é um texto atual, né? Já foi escrito numa palestra que ele proferiu e eu estou também deixando o link da palestra lá no Classroom para que vocês também, se quiserem, possam estar ouvindo. Vale a pena, né? Porque esse texto é uma transcrição dessa palestra. Então, às vezes, você lendo o texto e ouvindo também depois a palestra, vai melhorar o seu entendimento sobre o que ele quis dizer no texto. Então, ele começa o texto fazendo uma crítica, né, no que se diz em respeito à educação, tá? Como a maneira como as pessoas discutem educação, né, principalmente por certos intelectuais, que às vezes eles acabam falando muitas besteiras sobre educação e na verdade não é nada daquilo que eles estão falando, tá? Que existe muita banalidade, muita falácia, né? Ou seja, muita falsa verdade sobre o que realmente seria educação, né? Então, quando a gente vai falar sobre o tema educação, né, a gente volta lá naquele texto, né, do Carlos Rodrigues Brandão, que eu espero que vocês tenham lido, né? E ele vai falar o que é realmente educação, tá? Então, a gente tem que entender que muitas vezes as pessoas falam de educação, mas não estão falando realmente da educação. É isso que ele quis dizer. Então, ele vai começar o texto apresentando 3 dilemas. O primeiro dilema, como ele coloca aqui, ele faz uma pergunta: se a escola ela está centrada no aluno ou na aprendizagem? Aí ele vai defender que a escola ela deve estar centrada na questão da aprendizagem. Aí ele continua falando que dentro da escola, né, hoje a sociedade lançou muitas missões que os professores abraçam essas missões voluntariamente, porém eles perguntam: será que a escola precisa dar conta de todas essas missões? Né? Será que tudo é importante? Tudo é primordial para a escola dar conta? E aí ele continua dizendo que tudo é importante, contanto que os professores, né, foquem o seu trabalho na aprendizagem dos alunos. Aí ele vai fazer um contraponto entre a pedagogia tradicional, tá? Que a pedagogia tradicional era baseada nos conhecimentos e na transmissão desses conhecimentos, e daí veio a pedagogia moderna, né, que coloca o aluno no centro do sistema de ensino, tá? Então é esse contraponto. O que era a pedagogia tradicional? O aluno não era o centro do ensino. Quem era o centro era o professor que detinha todo o saber e esse saber era transmitido, né, conforme Paulo Freire vai falar, era uma educação que depositava na cabeça do aluno somente conhecimento. E aí, com a pedagogia moderna, então, nós temos o reverso dessa questão. O aluno passa a ser o centro, né, do processo de ensino-aprendizagem, ele passa a ser o centro do sistema escolar. Então ele vai defender essa questão de que dentro da escola, né, a prioridade do professor é a aprendizagem do aluno, né? Então os objetivos eles podem estar centrados nos alunos, mas o professor dentro de sala de aula tem que focar no processo de ensino-aprendizagem, que os alunos aprendam. Então ele continua falando que é preciso focar nessa questão da aprendizagem, né? E também a questão do conhecimento. Então, aprendizagem implica em alunos e conhecimentos. Lembra que eu falei para vocês como que eu sei que ocorreu a aprendizagem? Quando há mudança de comportamento, tá? Então, quando eu sabia uma coisa, aí eu aprendo algo novo, eu mudo esse meu comportamento. Então, isso ocorreu a aprendizagem. Então, Nóvoa, ele vai defender muito essa questão, tá? O primeiro dilema dele focado na aprendizagem, com que os alunos aprendam verdadeiramente. Então ele vai falar que os professores ainda, né, a escola está ainda
presa numa pedagogia do desenvolvimento e que ela precisa focar, né, na pedagogia das ciências do século XXI, que é muita coisa ainda para ser aprendida pelo professor, né? E aí, às vezes, a gente se prende em teorias e esquecemos praticamente de evoluir, né? Ele fala que os professores precisam se aprimorar, além de se apropriar, né, desculpa, de um conjunto de novas áreas científicas que são muito mais estimulantes do que as que serviram de base para a pedagogia moderna, tá? Então, esse dilema dele, assim, a gente pode se questionar realmente, né, em que tipo de pedagogia nós estamos presos, como que é. Quando você fala em pedagogia, você fala na ciência do conhecimento, né? Naquilo que você, no processos de aprendizagem. Então, todo professor, né? Isso eu já cansei de falar para vocês. Todo professor, ele tem uma tendência pedagógica, tá? Quando você se forma, você vai sair com sua tendência pedagógica definida, né? E dentro da escola também nós temos uma tendência pedagógica, tá? Igual no curso de formação, o que rege a tendência pedagógica é da pedagogia histórico-crítica. Então ele vai defender essa questão da pedagogia que ela precisa respirar, ou seja, precisa aspirar novos conhecimentos, né? No caso ele defende aqui o conhecimento das neurociências, né, sobre o funcionamento do cérebro, as questões dos sentimentos e da aprendizagem, a maneira de se produzir a memória. Então o professor ele precisa também conhecer isso, porque ele trabalha com o quê? Com a aprendizagem, né? Sobre as questões da consciência, tá? Então assim, ser professor é uma tarefa que exige-se muito conhecimento. Não é simplesmente você ir lá, né, pegar o conteúdo, transmitir esse conteúdo para o aluno, né? Então você tem que fazer o quê? Ser um professor que vai gerar aprendizagem dentro de sala de aula. Aí ele vai fazer um contraponto entre educação, né, uma escola centrada na aprendizagem, e também a questão dos espaços escolares, né? Então, que uma separação difícil de fazer da realidade entre o conceito de escola e o conceito de espaço público de educação, tá? Então, se nós formos pegar os colégios, né, nós são o quê? Espaços públicos de educação, né? O que seria uma escola? Né? Vamos colocar essa dúvida, vamos pensar o que é escola. Então ele vai falar no texto também que em Portugal houve, né, um grande problema sobre gripes das aves e sobre terrorismo, e esses dois assuntos eles foram introduzidos dentro da escola. E aí o que aconteceu, né? Passou-se a ser o quê? Problema da escola para resolver essas questões. Será que realmente é um problema da escola? Será que a escola tem que dar conta de tudo? Então, se nós formos ver agora essa pandemia que nós estamos passando, né? Eles também colocam para a escola resolver essa situação. Então, o texto é muito interessante também para a gente entender um pouquinho dessa questão que ele defende, né, da escola centrada na aprendizagem. Que ele fala que, né, que a escola centrada na aprendizagem tem que saber fazer inevitavelmente três coisas, entre muitas outras. Daí ele vai falar que, né, que a primeira é sobre o debate francês, na ideia de um patamar comum de conhecimentos, tá? Depois ele vai colocar a escola como capaz de colocar em prática mecanismos de diferenciação pedagógica. E por último ele vai falar, né, na escola focada na aprendizagem, deve ser um local onde as crianças aprendem a estudar, aprendem a trabalhar. Aí ele vai citar exemplos de várias escolas ao redor do mundo, né, que ela não cumpre esse papel, e aí ele vai trazer o contraponto das escolas da Europa,
né, onde que a educação, né, a escola está focada nessa questão do estudo, do trabalho autônomo, em grupo, do trabalho cooperativo, né? Então, assim, por que que nós temos lá na Finlândia o melhor sistema de educação, tá? Então, a gente não tem que só repensar, né, a educação, temos que repensar a escola como um todo, os espaços públicos de educação como um todo. E, infelizmente, nós não temos, né, lideranças que pensem a escola dessa forma, tá? Nós temos, assim, lideranças que são, como ele fala lá no texto, né, intelectuais, porém, quando vão falar de educação, é uma, desculpa, perdão da palavra, merda. E aí nós vamos para o segundo dilema, que ele fala que a escola como comunidade ou como sociedade, tá? Então ele vai colocar esse dilema. O que a escola tem que ser? Uma comunidade ou uma sociedade? Ele vai falar que é um dilema mais difícil. Então a gente vê assim pela leitura do texto que ele é contra essa questão da escola enquanto comunidade, tá? Porque ele vai citar vários exemplos, né, de comunidade no sentido do quê? De pertencer a um grupo somente e as questões que estão ao redor, né, as questões religiosas, as questões culturais de outros grupos, né, são ofensivas a esse grupo a qual está sendo educado, tá? Esse exemplo aqui a gente vê assim na Netflix, naquela série T100, né, os 100, naquele onde os grupos humanos vão lá para a Terra, e a gente vê que há vários grupos ali, né? Então aquilo ali seria a comunidade. Então cada grupo trabalha para o seu bem próprio, né? E o que o outro grupo tem de bom, tem de conhecimento, né? Não serve, é perigoso, né? Como é que se fala? Vai assim contra os princípios, contra as normas, né, que a comunidade existe. Então ele vai falar que a escola ela tem que ser o quê? Uma sociedade, né? A criança vai para dentro da escola e ela vai lá ser educada para a sociedade e não para um bem comum, bem próprio, né, da sua comunidade. Tá? Então ele fazer bem essa crítica da escola enquanto uma comunidade, né? Vai falar também até da questão da educação em casa, né? Que tem pais que preferem que seus filhos sejam educados em casa porque não querem ter contato com outros grupos, né? Para não perder, tipo, um legado, né? Em questão de cultural, em questão de religião, tá? Então, assim, essa questão da educação em casa, ele é contra também. Então ele vai falar que tudo que tende a fechar a criança, né, a uma única ideia ou a um único ensino, um tipo de ensino, isso é errado, tá? Então todo mundo tem que aprender todas as coisas. Para o quê? Para evitar esse tipo de preconceitos, né, para discriminações, tá? Então a gente tem que entender a escola enquanto uma sociedade, tá? Tudo que acontece na sociedade acontece também dentro da escola. É na escola, né, como eu já falei para vocês, que são formados o quê? Os cidadãos que estarão agindo nessa sociedade. Então nós teremos aqui uma sociedade daqui 10 anos, por exemplo, né? Estamos em 2020, em 2030. Quem serão esses cidadãos dessa sociedade que estarão no mercado de trabalho, que estarão pensando políticas, que estarão fazendo política, né? São vocês hoje que estão dentro da escola. Aí o terceiro dilema vai ser a escola como serviço ou como instituição, tá? Ele vai ver então a escola, ela tem que ser uma instituição e não serviço, né? A escola tem que ser um lugar onde se institui a sociedade, a cultura, onde nos instituímos como pessoas, onde nos instituímos dos nossos direitos próprios e conseguimos a partir daí criar uma palavra livre, autônoma nas sociedades contemporâneas. Então, essa questão da instituição ou serviço.
Se nós formos ver, nós temos uma educação que é mais um serviço, né? Porque se você não está contente com a escola pública, você pode buscar um serviço de uma escola particular, de uma escola privada. E aí ele vai falar, né, que a maior, a pior, né, discriminação da escola é fazer com que a criança, né, saia dessa escola sem ter adquirido aprendizagem. Então, por isso que ele vai focar bastante essa questão, né, da escola como local de aprendizagem, né? Sem sair de aprender nada, sem nenhum conhecimento, sem as ferramentas mínimas, né, para interagir e participar ativamente das sociedades e do conhecimento. Então, se nós formos olhar para a educação hoje, né, olhar para a educação como ela vem sendo trabalhada, nós vemos que, infelizmente, ainda a escola faz isso. Faz com que milhares de jovens, milhares de crianças saiam da escola, né, sem aprender, sem domínio de nada. Isso é uma triste realidade e a gente, enquanto professor, nós precisamos, né, mudar isso. Então, eu espero que na leitura do texto, ou vocês assistam também a palestra, haja essa reflexão, né? Pensem na escola, pensem como que é a educação, o que que o autor está falando nesse texto, né? Então, a gente tem que conhecer um pouquinho, né, no mínimo um pouco da história da educação, conhecer o que que realmente é educação, para a gente poder argumentar, né? Para a gente construir valores para a nossa profissão.